Comunidade Ela Líder 360, seja muito bem-vinda à nossa comunidade. É uma comunidade para mulheres que, como nós todas, queiram desenvolver a nossa liderança, porque nós somos muito capazes, nós podemos tudo aquilo que nós quisermos, só que o poder está dentro de você. E a partir de hoje, desse momento, dessa jornada, nós vamos te ajudar a fazer esse caminho para chegar no seu objetivo de ser líder e protagonista, não só da sua história, mas da sua vida, de tudo aquilo que você quiser. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Cris Monteiro. Ela é vereadora hoje, aqui da cidade de São Paulo, e eu convidei a Cris para participar desse vídeo de abertura da nossa comunidade, para mostrar para você, e isso nós vamos ter várias mulheres aqui dentro que vão estar contando também as suas histórias, para ela contar para você como foi a jornada dela, aonde ela começou e aonde ela está hoje. Mostrando que aonde a gente, o que trouxe a gente até aqui, não é o que vai te levar lá para frente, não é o que vai me levar lá para frente, mas sim aquilo que você quiser, que é aquilo que você vai fazer pela sua história. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou muito, muito feliz, muito agitada também, meio nervosa, gente, porque vocês não sabem a emoção que é para mim começar esse projeto, né? Que nem eu estava contando para a Cris, é um projeto onde eu estou agradecendo tudo aquilo que eu recebi. Então, eu estou entregando aquilo que eu aprendi, o meu conhecimento. E eu queria que a Cris contasse um pouquinho a história dela para a gente, né? E o que você pode compartilhar com a gente dessa tua, nossa, maravilhosa carreira? Bom, primeiro de tudo, para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com você, com a sua audiência, com todas essas mulheres. E acho que você falou uma coisa muito importante, né? O poder está dentro da gente. Muitas vezes a gente custa a entender, a capturar isso. E às vezes até a gente entende, mas depois perde. Mas é uma alegria imensa estar aqui, podendo fazer parte da abertura junto com você. Então, vou contar rapidamente, né, para a gente poder depois explorar um pouco mais. Mas eu nasci numa família de baixa renda. Minha mãe, quando conheceu meu pai, ela era uma empregada doméstica. Ela veio de Minas Gerais para trabalhar numa casa de família e meu pai era um taxista. Então, né, eu estou com 62 anos, isso há muitos anos atrás, na periferia, e logo muito pequenininha, por volta de talvez 3, 4 anos de idade, eu desenvolvi uma condição autoimune que se chama alopecia areata, que é uma condição onde o meu sistema imunológico, ele acredita que a raiz dos meus cabelos são inimigas do meu corpo. Então, ele ataca a raiz do meu cabelo e eu perco os cabelos. Então, eu sou uma mulher careca, eu uso uma peruca, eu não tenho a forma mais severa, porque a forma mais severa de alopecia areata, as pessoas perdem a sobrancelha, os cílios, todos os pelos do corpo. Eu só perco na cabeça, graças a Deus. Né? Podia ser bem pior. Tudo pode ser pior. Então, naquela época, as crianças, Carla, elas brincavam nas ruas. Não tinha todo esse entretenimento para as crianças que a gente tem hoje. Televisão, 24 horas, o iPad, telefone e tal. E eu não ia para as ruas, porque as crianças faziam bullying comigo. Eu não queria brincar nas ruas. Então, eu fiquei uma criança muito ensimesmada, muito dentro de casa. E o que se faz com uma criança dentro de casa, com 4, 5, 6, 7 anos de idade? O meu pai, ele me estimulava e incentivava muito para os estudos. Então, ele me dava livros, eu fazia o dever de casa mais de uma vez. Eu costumo brincar que naquela época tinha lápis e borracha. Nossa. Então, eu fazia o dever de casa, ele mandava eu apagar e fazer de novo. Né? O que acontece com uma criança que estuda, 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 estuda? Ela se destaca. Então, eu me destacava na escola, fiquei uma criança muito disciplinada, muito observadora, e isso foi transformador na minha vida. Então, eu digo, bom, meu primeiro emprego foi um emprego de recepcionista, muito longe da minha casa, e eu achava que eu tinha que fazer faculdade para eu sair daquela condição. E fiz a faculdade, uma faculdade ali próxima de onde eu trabalhava, acabei entrando num banco, e eu, para fazer uma longuíssima história, porque tem uma trajetória aí de mais de 30 anos, né? Então não vou contar tantos detalhes, mas para fazer essa longa história um pouco mais curta, eu acabei me tornando diretora do maior banco de investimentos americano.
E eu falo inglês sem sotaque, eu falo espanhol, eu viajei muito, eu tive acesso à cultura, tive acesso à arte, tive acesso à saúde, tive acesso a pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória. Eu digo que a minha história é uma história de superação, né? Mas existe muita idealização sobre as histórias de superação. Essas pessoas que, como eu, nasceram numa circunstância com poucas alternativas e que alçam voos e conseguem o seu lugar ao sol. Eu gosto muito de uma frase que diz que é o seguinte, que não importa o que a vida faz com você, mas o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Então, todas vocês, todas nós, temos uma história difícil. As histórias difíceis, elas não acontecem somente comigo, elas acontecem com todas nós. Seja perder um pai, perder uma mãe, enfrentar uma doença grave, enfrentar questões com seus filhos, no meu caso, a alopecia, perder um emprego, seja o que for. As intempéries, elas vêm para todas nós. O que nos diferenciam é como que a gente vai enfrentar isso. E não é um enfrentamento sem dor, não é um enfrentamento sem sofrimento. Achar que para o outro é mais fácil. Achar que para o outro é mais fácil, achar que só acontece comigo. Absolutamente. Isso, para mim, me distinguiu sobremaneira. Quando eu entendi que o sofrimento, ele é meu particular, tive sofrimento, ainda tenho, as coisas continuam acontecendo na minha vida, mas eu não sou vítima. E eu me responsabilizo pela resolução desses problemas. Nossa, viram? E é assim mesmo, né? A vida é assim, né? E quais foram os seus maiores desafios e dificuldades por ser uma mulher num ambiente tão masculino? Sem dúvida nenhuma. Eu entrei no mercado financeiro, eu tinha uns 20 e poucos anos, numa época onde coisas como essa que você está fazendo agora não existiam. Eu não tive mentor, eu não tive coach, eu não tive ninguém que me orientasse. Então eu tive muito que usar a minha intuição. Eu costumo dizer que o mato era alto. Os desafios que eu acho que eles ainda residem nos espaços de poder, que é você fazer a sua voz ser ouvida, é você ser respeitada, é você não ser vista como, ela é emotiva, ela vai chorar, vamos dar um projeto mais fácil para ela. Esses são desafios que eu enfrentei, que eu precisava muito me afirmar como que eu posso sim estar na mesa. Aliás, deixa eu falar, que eu acho que ainda existe. Eu acho que a diferença é de que na vasta maioria da minha trajetória, como eu disse no começo, eu não tinha ajuda, eu tive que usar muito a minha intuição. Então, os recursos que existem hoje de coaching, de mentor, de alguém que possa te orientar, alguém que possa te escutar, alguém que possa te aconselhar, eu digo que eu quero deixar a estrada pavimentada para quem está vindo agora, né? Eu posso falar, olha, aconteceu isso comigo. Então, interrupção em reuniões, por exemplo. Eu era interrompida sistematicamente. E muitas vezes, quando eu era interrompida, eu me calava, eu deixava o homem falar. A maioria é homem, né? Depois de um determinado momento, eu entendi que eu falava assim, não, deixa eu falar. Quando eu terminar de falar, você coloca a sua opinião. Mas isso já foi tardiamente na minha carreira. Então, houve desafios também, por exemplo, de falar, vai lá conseguir tal informação porque você é bonita. Quer dizer, era pela beleza e não pela minha competência, o que é desvalorizar o que eu tenho de mais importante, que é a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade de pensar, eu como mulher tendo as minhas capacidades cognitivas, a minha contribuição de fato, e não porque eu sou bonita, eu sou feia, sou magra, sou gorda, sou alta ou sou baixa. Então, assim, foram desafios imensos e no momento onde essa discussão ela não existia. Então, eu tive que, como eu digo, o mato era alto, eu tive que ir lá, né, rompendo para criar a estrada e pavimentar para quem está chegando. Isso acontece, gente, em qualquer tipo de profissão. Se você está dentro de uma cozinha, se você tem um chefe, se você trabalha numa recepção, se você trabalha num telemarketing, se você já é gerente de alguma empresa, isso acontece em todos os níveis. Então, é a forma que a gente vai usar o nosso conhecimento, a nossa capacidade para lidar com isso sem se estressar e sem perder a oportunidade de crescimento, né? Totalmente. E muitas vezes eu acho que nós mulheres a gente acaba estrelando e acaba perdendo a oportunidade, né? E também entra daí a crença limitante e a sua impostora, não é mesmo para mim, né? Mas é sim para você.
É né? mesmo. Basta saber fazer. É. Né? E quais são os sentimentos que mais te impulsionaram para frente e para Ah, cima? eu tinha um desejo muito grande de sair de onde eu nasci. Então esse foi um sentimento que me moveu o tempo todo. Eu queria conquistar o meu lugar ao sol. E isso acho que é muito importante colocar, Carla, que não é somente na questão financeira. Claro que eu queria ter o meu dinheiro para comprar minhas coisas, para viajar, enfim, para poder ter essa independência. Mas eu acho que eu também, e agora é cada vez mais claro, eu queria ter essa conquista psíquica, essa forma de pensar de que eu tenho dentro de mim todos os instrumentos, a minha caixinha de ferramenta, reconhecer a minha capacidade. E isso foi parte dessa trajetória. Então, foi o que me movia, né? Qual a emoção, qual o sentimento? Aquela emoção de sair de um lugar onde eu não estava empoderada, onde eu não sabia a verdadeira, não tinha consciência da minha força. Eu tinha um colega na faculdade, que eu nunca esqueço dele, eu infelizmente perdi o contato com ele. E ele me olhava e ele dizia assim para mim: olha, se o elefante soubesse da sua força, o leão não seria o rei das selvas. E ele falava isso para mim, e ele estava ali falando assim: olha, você tem uma força que você mesma não reconhece, como o elefante, né? O elefante é mais forte do que o leão, mas o elefante ele não sabe da sua força, então o rei da selva é o leão. Esse era o sentimento que eu queria sair do lugar que eu estava. E o lugar que eu estava era não somente a questão financeira de poder, como eu disse no começo, poder comprar um carro, viajar, era poder reconhecer dentro de mim que eu tinha o poder de sair do lugar onde eu estava. A realização, né? O estar feliz com aquilo que se faz. Eu acho que isso é uma grande bênção e é uma grande descoberta, porque muitas vezes a gente está em alguma coisa simplesmente por estar, né? E a gente tem que transformar esse sentimento, né? Qual é o meu objetivo maior estando aqui, né? E tem uma coisa, se eu podia complementar, Claro. nem sempre o que eu fiz era o que eu gostava de fazer. Então, houve alguns momentos na minha vida que eu precisei fazer coisas, não tem nada ilegítimo, mas assim, trabalhos mesmo, que eu não gostava de fazer, mas eu precisei passar por aquilo. Então, numa trajetória profissional, você não vai 100% do tempo fazer uma tarefa que você ama. E eu também tive outro chefe que eu gosto muito de lembrar desses conselhos que mais tardiamente eu recebi. Ele dizia o seguinte, que em 5 dias da semana, você tem que estar feliz pelo menos 3. Se você está Legal. feliz 5 dias, ótimo, mas isso não acontece sempre nem com todo mundo. Então, dos 5 dias da semana, vão ter 2 que você vai falar, puxa, hoje é um dia que eu tenho que fazer aquele trabalho que eu não gosto tanto. Sei lá, na cozinha, Cortar cebola, cortar gente. cebola, sei lá o quê, lidar com peixe, você não gosta do cheiro do peixe. Você está no telemarketing, você vai atender pessoas que não são necessariamente educadas. Na recepção, você vai receber pessoas que talvez não sejam necessariamente gentis. Você não pode ter 5 dias na semana cortando cebola, ou lidando com peixe, ou lidando com gente mal educada. Mas em algum desses 5 dias você vai ter que lidar com isso para poder enfrentar. Mas para isso você tem que ter 3 dias que você vai estar fazendo coisas que você curte. E enfrentar também muitas vezes nos traz muita sabedoria, né? Nos ensina muito, né? Nesses 2 dias, aproveita para ver o que poderia mudar, o que não deu certo naquele dia, ou que fizeram, ou que você fez, e que você poderia olhar de uma forma diferente, Nada né? como um dia atrás do outro, Sim. com uma noite no meio. Isso é ótimo, né? E você tem alguma ou teve crenças limitantes que te atrapalharam e como que você lidou com isso? Eu tive e tenho, Também. porque costumo dizer, eu sou um rascunho de mim mesma, eu não estou pronta. Cada vez é um desafio. Eu acho que a minha principal crença limitante é aquela de que eu não consigo, não vou conseguir fazer, não sei Nossa, fazer. É uma crença, de tudo. Estava encostada na síndrome do impostor. Eu sempre acho que eu vou ser descoberta, que as pessoas vão saber que eu sou uma farsa, de que o que eu consegui até hoje, não sei como, foi sorte. Não foi nada de sorte. Essa é uma crença limitante que eu acho que eu tenho que lidar com ela quase que diariamente. Ela me persegue, mas é uma conversa íntima que eu tenho dentro de mim. e o que você faz para falar para essa crença limitante? Fica aí quietinha, fica aí, ó.
Agora eu não quero você aqui comigo. Acho que você já deu a resposta. Eu tenho uma conversa interna e quando eu tenho esse medo de que eu vou ser descoberta, eu tenho que resgatar. Isso é um trabalho que eu faço eu comigo mesma, na minha intimidade. Eu tenho que resgatar e falar assim: não é possível que ao longo de todos esses anos você enganou todo mundo. Cristina, você não enganou todo mundo. Você cometeu erros, sim. Você fez coisas erradas, sim. E é importante reconhecer os meus erros. Eu reconheço, olho alguma coisa que eu falo assim, aquele dia, como eu tratei aquela pessoa, como eu fiz um projeto errado, como eu ainda hoje cometo erros. Eu sou um rascunho. Então, como eu lido com a minha crença limitante, é entender que eu sou um ser humano, sujeito a falhas, sujeito a erros, que eu não sou perfeita. Querer a perfeição é horrível, porque a gente não é melhor o ótimo é inimigo do bom. Então, eu não sou uma mulher perfeita. Reconhecer isso na minha intimidade, nesse diálogo interno, reconhecer que eu não posso ter enganado todo mundo o tempo todo. Eu tenho sim poder, eu sou capaz, é da forma como eu lido com a minha crença limitante. É conversar com ela. Sim, olhar para ela e falar assim, ó, fica aqui quietinha, porque tem o outro lado que tá falando assim. Um lado fala, você não pode, tem outro que fala, pode. E assim, escutar mais o que pode, não o que não pode, né? E aí a gente começa a. Muito bacana. Nós vamos falar muito sobre crença limitante nessa jornada, gente. E qual um grande desafio, né? Resolver mudar de vida, voltar para o Brasil, pivotar a sua carreira profissional para ir para uma carreira política, né? Muitas vezes nós mulheres ou qualquer ser humano normal tem muito medo, né, de mudar, Uhum. né? A mudança é algo muito impactante na nossa vida. Porque se eu estou aqui, eu vou ficar. A mudança, né, não só para a carreira profissional, mas também conforme você foi ascendendo, mudando de bancos, né, na tua carreira, nós mulheres temos muitos medos, às vezes, de pegar e falar assim, não, aqui não está bom para mim, eu vou buscar algo melhor, né? Como que foi? Qual foi o gatilho da tua mudança e como foi essa experiência, né? E o que você pode falar para elas assim, tipo, a mudança, ela tá para ser feita, né? Uhum. Essa é uma pergunta muito importante, porque eu fiz essa mudança, eu era uma executiva do mercado financeiro, passei mais de 30 anos lá, e hoje eu sou vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, são mundos completamente distantes e diferentes. E eu fiz essa mudança aos 58 anos, quando nós mulheres já acreditamos que a nossa vida está acabando profissionalmente. E muito pelo contrário, eu estou com 62, vou tentar a reeleição esse ano, espero ser reeleita e continuar, né? Tem ainda muita lenha para queimar. Isso foi o que me moveu. Eu quero agora contribuir para que a gente possa construir uma sociedade baseada em valores, em princípios, em coisas com as quais eu defendo. Quem não me conhece, convido que venham me conhecer nas redes sociais, venham conhecer o meu trabalho, para que possam se inspirar. Porque o certo é o certo. E eu estou aqui defendendo o certo. O errado é o errado, eu não vou defender o errado. Eu vou criticar o errado. Então, isso E foi. vai se opor, né, a E esse vou me errado. opor, e vou me opor. E isso foi o que me moveu. Trazer um trabalho de construção para a cidade, e quem sabe que outros voos políticos eu vou fazer, nesse momento eu estou na Câmara Municipal de São Paulo, mas que a gente possa fazer a inspiração para que outras mulheres possam construir junto comigo, contribuir. Eu preciso de ajuda de mulheres, eu preciso de ajuda de mulheres honestas, trabalhadoras. E quais os sentimentos e pensamentos que você acha que são importantes para nós mulheres aprendermos a lidar e a querer realmente ter uma carreira de sucesso? Eu acho que, de certa forma, há que ter uma compreensão que a carreira da gente não se desenvolve de forma linear. Você não vai ganhar sempre. Eu digo o seguinte, eu tenho uma coleção de fracassos. Eu, antes de ser vereadora, eu tentei ser deputada estadual e não ganhei. Foi um fracasso, foi uma perda. E eu tentei de novo. E quanto aprendizado, né? Há aprendizado, aprendi a fazer campanha, entendi melhor como é que funciona. Eu fui demitida 2 vezes. Eu quis projetos que eu não consegui. Eu tive chefes que foram muito difíceis comigo. Eu tive colegas de trabalho com quem eu tive problemas. A vida profissional da gente, ela não é linear. Não espere que vai ser o tempo todo crescimento. Não é assim que acontece. Eu acho que essa é uma dica que eu dou. E é o seguinte, fracassou? Eu fracassei. Eu digo, eu tenho uma coleção de fracassos,
mas eu tenho uma vida bem-sucedida. Qual o seu conselho para essa mulher que queira fazer alguma mudança profissional e que queira mudar de empresa, de carreira? Como lidar com esse medo? Qual é o seu maior, assim, tipo, como você falou, né? Você passou em vários bancos, em várias empresas. Como lidar com esse medo da mudança? Tá. Primeiro de tudo, o medo, ele existe dentro da gente, assim como todas as outras emoções. Tem uma frase do Carl Jung, que é um psicanalista famoso, que diz o seguinte: o que resiste, insiste. Quando você sentir medo, o que eu falo para as minhas amigas é: reconheça essa emoção. Eu estou com medo. Eu tenho medo. Ontem eu tive medo. Hoje eu terei medo. Então, o medo, ela é uma emoção que ela existe dentro da gente. Falar não, 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 ele vai insistir. Então, fale em voz alta. Hoje eu estou com medo dessa entrevista, eu estou com medo dessa mudança, eu estou com medo dessa pessoa. Reconhecer e nomear o medo ou qualquer emoção que você sinta, ela é o primeiro passo para que você possa ficar com ele. Acolha o seu medo dentro de você. Fale, hoje eu estou com medo, vai ser um pouco mais difícil. Mas como eu disse antes, segue. Não negue o seu medo. E a despeito dele. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a despeito do medo, a despeito da insegurança, a despeito dessa dificuldade da gente fazer as coisas. Vá adiante. E pode ser que não funcione. Para mim não funcionou muitas vezes. Muitas vezes eu reconheci meu medo, fui lá e não deu certo. Mas mesmo assim, é não desistir. Então, o medo ele é inerente à condição humana. O medo ele está aqui, ele está dentro da gente. Reconheça. Lembre do Carl Jung, da Cris Monteiro. O que resiste, insiste. Então, não resista ao medo. Reconheça ele, fique com ele dentro de você, até que ele evapore e que a coragem ela possa seguir dentro do caminho para que você vá lá e faça a sua mudança. Não tenho nem o que falar mais, né, gente? Maravilhoso, Cris. Nossa, é muito bacana tudo isso. E eu espero que você faça a sua jornada do mesmo jeito que a Cris fez a dela, que eu fiz a minha, que tem tantas mulheres aqui, ó, atrás, né, da gente, que nos ajudam também a fazer isso, né? A gente usar esse grupo de apoio e, gente, nunca esquecer, uma mulher puxa a outra. E é por isso que nós estamos aqui, nós somos mais de 19 mentoras, cada uma delas com conteúdo, ó, tô toda arrepiada, o conteúdo é assim, maravilhoso, são todas mulheres que vão te ajudar a vencer tudo isso que a Cris falou, que ela teve que vencer na raça. Nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Muito bem-vindas a Ela Líder 360.